galera, Lucas Hipólito do projeto Viajar para Todos, e o assunto de hoje, novamente, é precificação de passagens. Então, nessa época que nós estamos passando, até nas nossas consultorias, nas pesquisas que nós vamos fazendo, a gente tem encontrado muitas oportunidades boas de passagens aéreas, muitas passagens que estão ali abaixo do preço de custo, mas também a gente tem visto alguns destinos específicos que, quando a gente vai fazer a pesquisa das passagens, a gente percebe que essas passagens estão muito caras, estão muito acima do preço de mercado, e tem um motivo para isso, que eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, como é que você consegue entender essa precificação das passagens. Mas quando nós falamos com as pessoas nas redes sociais e também nas nossas consultorias, e a gente cita, esses pontos de passagem cara, passagem barata, a pergunta que sempre fica, que sempre é feita para a gente é: como eu sei, eu sou uma pessoa que não viaja sempre, que nunca fui para aquele local, que não acompanha o mercado, como é que eu posso saber, na hora de fazer a minha pesquisa, se a passagem aérea que eu encontrei, ela está cara ou se ela está barata? Como é que eu sei qual é o preço de mercado da minha passagem? E isso daí é muito simples de identificar. Existem ferramentas que te ajudam a saber se a sua passagem está cara, se ela está barata, se ela está no preço. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje na prática. Então, se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e acompanhe o vídeo com a gente, que eu tenho certeza que ele vai ser muito esclarecedor e vocês vão perceber que é muito simples utilizar as ferramentas e identificar se a sua passagem está cara ou se ela está barata. Roda a vinheta! Pessoal, para quem não conhece ainda o nosso canal, esse canal é um canal de viagens e o nosso objetivo aqui é ensinar para vocês e compartilhar conhecimentos que nós temos sobre como viajar mais gastando menos. Então a gente tem aqui algumas séries que a gente coloca o preço que você vai pagar para fazer cada viagem, a gente compartilha dicas de planejamento de viagens, de organização financeira para viagens. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostaria de viajar gastando menos, fazer a viagem do jeito que você gosta e ainda assim poder economizar, eu tenho certeza que esse canal é para você. Então se inscreve nesse canal e tem acesso aos nossos conteúdos semanais. Toda semana a gente posta conteúdos aqui. E falando do assunto do nosso vídeo, que é a precificação das passagens aéreas, inicialmente eu queria explicar para vocês mais ou menos como é que funciona essa precificação. Então, quando a empresa aérea ela abre um voo, você imagina aquele voo com todos os assentos livres, com todos os assentos disponíveis, o avião vazio. Ela coloca um preço nas passagens, e esse preço é basicamente o que a gente chama de preço médio. Então, um preço mínimo ou um preço médio das passagens. Quando o voo é aberto, as passagens todas estão naquele valor. É o valor que a empresa define como ideal para a venda daquelas passagens. E aí, conforme as empresas vão vendendo, então os assentos dos voos eles vão sendo ocupados, o voo vai sendo preenchido e, consequentemente, a oferta de lugares de assentos naquele voo ela diminui. E as empresas aéreas, nesse momento, começam a aumentar o valor da passagem. Então, aquela regra de oferta e procura, A empresa está vendendo os assentos, a oferta de assentos naquele voo, ela diminuiu, então a procura ainda continua havendo procura e o preço, ele acaba aumentando. A empresa aérea ela vai jogar esse valor para cima. Muitas vezes ele fica muito caro, E aí a gente se pergunta, mas será que vale a pena para a empresa aérea? Vale, porque quando eles começam a fazer essas regulações de preço, normalmente eles já venderam o mínimo que eles esperam para ter lucro, para oferir lucro. E para eles vale a pena então aumentar os valores, porque eles sabem que quem está procurando por aquele voo provavelmente vai ter que pagar mais caro para poder viajar. E a mesma coisa acontece também com as promoções de passagem aérea. Então vamos supor que a gente tem esse voo, ele está com todos os lugares abertos e não está tendo procura, não teve vendas de assentos naquele voo, ou foram poucas vendas de lugares naquele voo, e o voo já está marcado. A empresa, em tese, eu falo em tese porque tem muitos voos sendo remarcados na pandemia, mas em tese a empresa teria que sair com aquele voo. E o que eles fazem nesse caso? Eles pegam então e abaixam, jogam a passagem abaixo desse preço mínimo que eles definiram no início, para que a gente consiga dar saída.
para ver se isso estimula uma procura maior por lugares naqueles voos, e são essas situações das promoções de passagens aéreas. Como eu tinha falado, é muito importante a gente estar atento a isso nesses momentos, porque sobretudo com a pandemia a gente consegue encontrar os dois extremos. Então, em algumas viagens nacionais, a gente percebe que a procura diminuiu bastante por voos em alguns destinos. E como essa procura diminuiu, as empresas têm que partir, né, têm que executar as rotas, elas normalmente não estão cancelando as rotas, e isso faz com que elas ofereçam promoções e abaixem o preço das passagens. Então, sim, você consegue hoje encontrar boas oportunidades de passagens aéreas. E aí, no campo internacional, a gente tem visto o contrário. E por que isso? Porque a maioria dos países ou estão fechados à visitação, ao turismo, ou estão permitindo com restrições, alguns com quarentena, e isso daí já impossibilita ou dificulta a procura. E aqueles poucos países que estão abertos, que estão sem restrição a visitantes, eles estão tendo uma procura muito grande, porque são aqueles países apenas que estão permitindo, que estão com o turismo rodando, que estão com as atrações funcionando, e isso faz com que a procura, e até internacionalmente, ela seja maior para visitar aqueles destinos. E isso aí é o que tem acontecido, por exemplo, com Cancún. Cancún hoje, quando a gente faz pesquisa, o preço das passagens em Cancún está muito alto, porque o México está sem restrições para visitantes, o turismo em Cancún está funcionando praticamente de maneira normal. Isso faz com que a procura seja muito grande e, consequentemente, o preço das passagens para esses destinos ele tenha aumentado. Então, para que vocês entendam, é assim que funciona a precificação das passagens aéreas. E respondendo a pergunta do nosso vídeo, como é que eu sei se a minha passagem está cara ou se ela está barata? Existem ferramentas, a gente utiliza muito o Google Flights, e quando a gente faz pesquisas utilizando esses metabuscadores, né, utilizando esses sites que tem essas ferramentas, na hora que eu faço pesquisa do meu voo, já tem um local ali que eu consigo ver, que eu consigo observar se o preço da minha passagem está caro, está barato, ou se ele está na média do período. E é isso daí que eu vou mostrar para vocês agora na prática, na tela do computador. Vamos lá? Galera, eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que a gente faz para saber se o preço das nossas viagens estão ou não estão dentro do normal. Como sempre, janela privada, tá? E aqui eu venho para o Google Flights, que é o aplicativo que a gente normalmente utiliza, tá? Aqui, ó, Google Flights. E aqui eu vou fazer duas pesquisas de voos para a gente ter uma ideia. Então vou jogar aqui saindo de São Paulo, que é sempre um local neutro, normalmente a gente coloca saindo de São Paulo. Eu vou colocar um destino nacional, Natal, e eu vou colocar em maio, tá? Então aqui, ó, de 15 a 28 de maio, por exemplo. Então, de 15 a 28, Natal. Como eu falei para vocês, um destino nacional, né? E aqui, ó, tem até um voo direto, saindo de São Paulo, 1h10. E esse voo está saindo a R$391. A gente já percebe aqui que ele está até de verde. Então, significa que ele está barato. Mas onde que eu sei se a minha passagem está cara ou se ela está barata? Embaixo desse quadrado de preço, olha, tem a reguinha. E aqui ele já me informa, os preços estão baixos, R$159 mais barato que o normal do período. E quando eu abro os detalhes, aqui eu consigo observar, olha, os preços normais de uma viagem São Paulo-Natal vão entre 400 a 1.450. E aqui eu sempre costumo ver o limite inferior, tá? Então, para mim, o preço normal de passagem de São Paulo para Natal é 400. Se eu estiver pagando por 500, 600 ou mais do que isso, eu já não estou comprando muito bem assim, tá? E no nosso caso, a gente achou uma passagem a 391. Então, entre 400 e 700 ali, 400 e 600, tá ok. E eu estou comprando, nesse caso, abaixo do preço mínimo, né? Que seria o preço de 400. Então, realmente, aqui está um preço baixo. E essa é uma oportunidade de voo, de viagem, né, nessa época que eu falei para vocês que a gente encontra boas opções. E aí, até o exemplo que eu citei no vídeo, se eu substituir aqui, ó, Natal por Cancún, vamos ver o que vai aparecer. Os valores das passagens aqui, ó, de Cancún, ele me deu três opções,
Então tem o voo da American, que está quase R$ 3.000, olha, 2.900. O voo da United, 3.328. E o da Latam, em parceria com a Aeroméxico, mais caro ainda, R$ 4.400. E aí ele me fala que os preços da viagem estão dentro do normal. Mas só isso não é o suficiente. Vamos abrir os detalhes. O que acontece aqui, olha? Os voos de Cancún normalmente vão entre 2.400 até 12.500. Então, nesse caso, o Google Flights, se você estivesse pagando 12.000 na passagem, ele ainda colocaria que você está dentro do normal. Por isso que eu não vou só por isso daqui. Eu venho e olho o que é que ele está descrevendo aqui para gente. E aí, o que eu sei? Acima de 2.400, 2.500, já é um valor que eu considero caro, tá? Para fazer uma viagem para Cancún, até porque nessas viagens internacionais existem várias promoções que você consegue pagar muito menos de 2.400, e o motivo pelo qual não está tendo eu já expliquei para vocês, que é pela alta procura. E aqui, ó, de 2.400, né, para 3.000 aqui, de 2.400 para 2.900, a gente tem mais de R$ 500 de aumento na sua passagem. E isso acaba impactando, principalmente para quem está pensando em viajar com família, né? Vamos por, você pagou 3, 4 passagens, é R$ 1.500, R$ 2.000 a mais na sua viagem por conta dessa diferença de passagens. E aqui eu já considero caro, tá? Como o 2.400 é o preço médio, aqui eu já considero caro. E aí esses outros valores eu não vou nem comentar. E então é aqui que a gente identifica se o preço da sua viagem está caro, se ele está barato ou se ele está dentro do comum. Sempre quando forem fazer pesquisas, observe essa reguinha que você vai conseguir ter uma ideia, tá, do valor da sua passagem. Bom, então como a gente viu na tela do computador, é bem simples, né? É bem fácil de identificar se a minha passagem aérea ela está cara ou se ela está barata, e eu espero que esse conteúdo possa ter contribuído para vocês. Então, sempre que forem fazer uma pesquisa ou ouvir uma promoção de passagem, procura algum desses buscadores, como o Google Flights que a gente colocou aqui, e faz a pesquisa lá dentro, para você saber se realmente está valendo a pena, se realmente aquele valor que você encontrou, ele é um valor ok. E eu também espero que vocês tenham conseguido compreender como funciona essa questão da precificação de passagens. Isso vai ajudar vocês a entender bastante quando viajar para um lugar, quando não viajar para esse lugar. Inclusive a gente recomenda até que você nunca tenha um destino só, né, de viagem. Inclusive eu vou fazer algum vídeo aí nas próximas semanas explicando por que a gente sempre tem 2, 3 destinos que a gente deixa no gatilho para poder viajar, mas isso tem muita relação com essa questão do preço das passagens aéreas. E se você gostou do nosso vídeo, vou pedir por favor que você deixe o like, né? Deixe a curtida no vídeo, isso nos ajuda bastante, e também fazendo isso você vai ajudar com que o nosso conteúdo seja entregue para um maior número de pessoas. E se inscreva no canal se você quer continuar recebendo conteúdos como este. Semana que vem tem vídeo novo e eu espero que a gente possa estar junto. E também vou deixar aqui o link da nossa página do Instagram. Lá os conteúdos que a gente posta são diários, e se você quiser fazer alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, lá você consegue interagir diretamente com a gente. E o que a gente tinha para hoje era isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.